Olá, alma viajante! Seja bem-vinda a mais um capítulo dessa jornada de descoberta interior e expansão da consciência. Sinto que se você chegou até aqui, é porque parte de você já pressente que há mais entre o céu e a terra do que aquilo que os olhos físicos conseguem ver. Hoje, quero te convidar a refletir sobre algo que fazemos todos os dias e que, mesmo assim, permanece envolto em mistério: o sono. Vivemos num mundo acelerado, onde o descanso se tornou quase um luxo. Dormimos exaustos, acordamos ainda mais cansados, e muitas vezes ignoramos o que realmente acontece durante essas horas em que o corpo repousa. Mas e se eu te dissesse que o sono não é apenas um descanso biológico? E se essas horas silenciosas fossem, na verdade, o período mais ativo e revelador da nossa alma? Ultimamente, tenho recebido muitas mensagens de pessoas dizendo: eu acordo como se tivesse corrido uma maratona. Ou, sinto que fui a algum lugar à noite, mas não consigo lembrar. Esses relatos, apesar de parecerem aleatórios, têm algo em comum: um chamado sutil, quase imperceptível, para que possamos olhar além da superfície da realidade. E foi nesse silêncio, entre os véus do sono, que muitas das revelações mais extraordinárias emergiram. Revelações que não vieram de livros, nem de teorias, mas de experiências diretas em estados de consciência expandida. Hoje vamos juntos explorar o que chamo de o mapa invisível das dimensões, um plano oculto de realidades sobrepostas que sua alma visita durante a noite. Mas antes de seguirmos, respire fundo comigo e sinta. Sinta o que acontece no seu corpo quando se permite contemplar essa possibilidade de que, ao fechar os olhos, você não está simplesmente apagando, mas atravessando um portal invisível. Como um explorador silencioso que se despede do corpo como quem o coloca suavemente num carregador, sua alma parte em missão. Uma missão que nem sempre lembramos, mas que está registrada nas camadas mais sutis do nosso ser. E é essa missão noturna, oculta e sagrada, que vamos começar a desvendar agora. A história que você está prestes a ouvir não foi imaginada, nem criada a partir de crenças populares. Ela emergiu de um espaço onde o véu entre as dimensões se torna tênue, onde o consciente se retira, e o inconsciente profundo revela verdades que a mente comum não ousa tocar. Falo das sessões de hipnose regressiva conduzidas por Dolores Cannon, pesquisadora e terapeuta quântica, que durante mais de 4 décadas mergulhou nos recônditos da alma humana. Dolores desenvolveu uma técnica própria, conhecida como QHHT, Quantum Healing Hypnosis Technique, que permitia que indivíduos comuns acessassem níveis profundos da consciência, entrando em contato direto com memórias de outras vidas, planos espirituais e realidades além do tempo. Essas pessoas, sob transe profundo, muitas vezes falavam línguas arcaicas que nunca haviam estudado. Descreviam civilizações perdidas como se estivessem ali, vivendo tudo em tempo real. E o mais impressionante, muitas delas relatavam com espantosa clareza o que suas almas faziam durante o sono. Homens e mulheres comuns, professores, donas de casa, engenheiros, artistas, em sessões independentes umas das outras, traziam descrições quase idênticas sobre corredores de luz, estações de cura e bibliotecas energéticas visitadas durante o sono do corpo físico. Eles não se conheciam, não estavam sob sugestão, e muitos ficavam visivelmente abalados ao despertar, dizendo: não sei o que aconteceu, mas parecia mais real do que a vida desperta. Dolores não apenas documentava esses relatos. Ela os investigava, cruzava informações entre centenas de regressões e, pouco a pouco, começou a mapear o que chamou de as dimensões do sono da alma. Esses planos não são acessíveis pelo raciocínio lógico. Eles se revelam somente quando o ego adormece e a essência da consciência se torna livre para se mover. Segundo Dolores, o sono profundo é o momento em que as barreiras do tempo linear se dissolvem e a alma, como um viajante milenar, pode acessar seus postos avançados em outras realidades. Era como se o corpo físico fosse apenas um terminal temporário, e o verdadeiro ser continuasse operando, aprendendo, curando, ensinando, em camadas mais sutis de existência. Ao longo de milhares de sessões, Dolores Cannon ouviu histórias sobre zonas de transição, plataformas energéticas flutuantes onde almas aguardavam instruções, e locais onde consciências descansavam por séculos antes de retornarem à matéria. Mas havia algo ainda mais intrigante. Alguns voluntários descreviam como, todas as noites ao adormecerem,
suas almas automaticamente eram atraídas por corredores de luz, que se abriam à sua frente. Esses corredores os conduziam, não ao céu como nos contos religiosos, mas a lugares de aprendizado, salas com seres luminosos, portais de reprogramação, jardins etéricos de restauração emocional. E o mais espantoso, muitos relataram que suas experiências noturnas nesses lugares tinham efeito direto em sua vida diária. Alguns acordavam com uma sensação súbita de clareza, outros com curas espontâneas. Outros ainda traziam ideias novas, como se tivessem sido treinados durante o sono para algo que precisariam aplicar ao acordar. Essas informações nunca foram ensinadas nas escolas, não aparecem nos manuais científicos, mas ressoam profundamente em quem já teve, mesmo que uma única vez, a sensação de ter voltado de um lugar diferente ao despertar. E é por isso que hoje nos aventuramos por esse caminho. Porque ao mergulhar nesses relatos, começamos a reconstruir um mapa invisível das dimensões, não como uma teoria, mas como uma memória adormecida. Você já teve um sonho tão vívido que parecia mais real do que a vida? Já acordou com a sensação de ter trabalhado durante a noite? Talvez você tenha mesmo trabalhado. Talvez sua alma já conheça esses caminhos que hoje começamos a lembrar. A jornada começa no instante em que o corpo físico relaxa. A respiração desacelera. Os batimentos cardíacos suavizam. E uma espécie de véu invisível começa a se erguer entre a vigília e o desconhecido. Para a alma, esse é o sinal silencioso de que a passagem está aberta. Dolores Cannon observava que, nesse momento, as consciências mais sensíveis sentiam como se algo se desprendesse do corpo, uma sensação de leveza, de flutuação. Em muitos relatos, a alma descrevia observar o próprio corpo dormindo, como quem deixa um traje pesado sobre a cama e sai pela porta. Mas para onde ela vai? A alma não vaga aleatoriamente. Ela é atraída por frequências específicas de acordo com o estado emocional, energético e espiritual de quem dorme. Cada alma possui sua assinatura vibracional, e essa assinatura atua como uma chave que abre determinadas realidades. Imagine vastos corredores de luz, como túneis pulsantes de energia sutil, que conectam diferentes andares da existência. São os chamados corredores de aprendizado. Não são lugares físicos, mas campos dimensionais. Dolores os descrevia como vias interdimensionais, que funcionam como passagens de uma dimensão a outra, mas também como escolas de sabedoria vibracional. Nesses corredores, a alma não apenas se desloca, ela aprende em movimento. Algumas almas relatavam que encontravam outras consciências em forma de luz, caminhando na mesma direção. Não havia palavras, mas havia comunicação. Ideias, emoções, ensinamentos fluíam de ser para ser como se fossem música. Muitas vezes, almas mais evoluídas acompanhavam almas recém-chegadas, orientando, ajustando frequências, preparando-as para os lugares que visitariam a seguir. Dolores notou que nesses corredores, as almas revisavam acontecimentos do dia, como se estivessem em um espaço de digestão energética. Experiências dolorosas eram compreendidas sob nova perspectiva. Decisões, erros e aprendizados se tornavam peças de um quebra-cabeça maior, e com isso, a alma se preparava para os ambientes de cura, reprogramação e expansão. Em muitas sessões de hipnose, os relatos se tornavam extraordinariamente semelhantes ao descrever um ambiente específico, um espaço de cura vibracional. Chamado por alguns de zona de reparo, por outros de hospital de luz, esse lugar era constantemente descrito como uma grande estrutura luminosa, silenciosa, envolta em paz absoluta. Ali, consciências amorosas, que muitos reconheciam como guias espirituais, mentores ou até médicos de outros planos, realizavam intervenções energéticas no campo da alma. Essas intervenções não se limitavam ao corpo físico, iam além. Eram limpezas profundas de emoções cristalizadas, memórias celulares, dores ancestrais que a alma carregava de outras vidas ou das experiências do presente. Alguns pacientes relatavam ver-se deitados em mesas de luz, enquanto feixes sutis atravessavam seu campo etérico. Outros sentiam-se flutuando em águas douradas que regeneravam suas feridas emocionais mais antigas. Em certos casos, a alma era colocada em estado de repouso vibracional, uma espécie de sono dentro do sono, onde frequências muito altas eram transmitidas para restaurar traumas profundos. Dolores Cannon apontava que muitos que passavam por essas zonas relatavam melhora física e emocional após o despertar. Sintomas inexplicáveis desapareciam. Sensações de alívio, clareza e leveza surgiam sem razão aparente.
Não era magia. Era a sabedoria da alma retornando ao seu estado original. Há um lugar descrito com reverência por inúmeras almas em transe profundo. Um lugar de silêncio sagrado, onde o conhecimento não é lido com os olhos, mas absorvido com o coração. Essas são as bibliotecas de luz. Dolores Cannon ouviu, em centenas de relatos, descrições detalhadas de imensos salões repletos de energia viva. Nesses espaços, não havia estantes comuns. Os livros eram campos vibratórios flutuantes, arquivos etéricos de vidas, civilizações, eventos cósmicos e planos futuros. A alma não precisava abrir um volume. Bastava aproximar-se de um desses arquivos e, instantaneamente, uma avalanche de sabedoria inundava sua consciência. Em muitas sessões, os voluntários afirmavam ter revisto suas próprias encarnações passadas, como cenas holográficas sendo projetadas ao redor. Outros estudavam a Terra, suas linhas do tempo possíveis, suas transições dimensionais. Ali, a alma compreendia o jogo mais amplo, os porquês ocultos, as lições que se repetem, os ciclos que precisam ser encerrados, e voltava diferente. Ao despertar, mesmo sem lembrar de onde estivera, muitos traziam uma sensação interna de propósito renovado, como se uma parte esquecida de si mesma tivesse sido reconectada ao todo. Em outro nível dimensional, há o que foi chamado por várias almas de estações de reprogramação. Nesses ambientes mais técnicos e sutis, a alma revê e atualiza seus contratos vibracionais. É como se houvesse um alinhamento entre o plano encarnatório original e os desvios ocorridos na vida presente. Não há julgamento, apenas análise e correção. Mentores e seres especializados acompanham cada alma, oferecendo novas opções, mostrando caminhos alternativos e propondo downloads de ferramentas espirituais que poderão ser acessadas após o retorno ao corpo. Esses downloads se manifestam como intuições súbitas, mudanças de visão, decisões ousadas ou sentimentos inexplicáveis de que é hora de mudar. Segundo Dolores, muitas crises existenciais profundas ocorrem após noites de reprogramação, quando o ser encarnado ainda não assimilou os ajustes feitos em outros níveis. A alma já sabe. O corpo ainda precisa alcançar. Essas estações são também locais onde acordos de alma podem ser revistos, parcerias espirituais, encontros kármicos e até a decisão de sair da vida física. Tudo isso pode ser discutido e realinhado nesses espaços noturnos. Este é apenas o início da descrição dos muitos espaços que compõem o mapa invisível das dimensões acessadas durante o sono. A maior parte de nós cresceu acreditando que dormir é apenas um processo fisiológico. O cérebro desacelera, os músculos relaxam e o corpo se regenera. Essa é a narrativa aceita pela ciência moderna. Tudo o que foge disso, sonhos lúcidos, experiências fora do corpo, encontros espirituais, é tratado como produto da imaginação, do estresse ou de distúrbios neurológicos. Mas será que essa visão é completa? Dolores Cannon acreditava que não. Aliás, ela afirmava que o sono era um dos segredos mais bem guardados da espiritualidade, não por acaso, mas por escolha deliberada daqueles que, ao longo da história, decidiram fragmentar o conhecimento da alma. Por séculos, fomos ensinados a buscar respostas fora de nós. Religiosamente, aprendemos que o contato com o divino é restrito a templos, intermediários e escrituras sagradas. Nunca nos disseram que, todas as noites, ao dormir, nossa alma já acessava diretamente as esferas celestes, sem precisar de nenhum ritual, dogma ou autoridade externa. É como se tivéssemos sido treinados para esquecer esse dom natural, para desacreditar da nossa própria experiência interior. Dolores revelou que, em suas regressões, muitos voluntários mencionavam ter vivido em civilizações antigas, como Atlântida, Lemúria ou entre os essênios, onde o conhecimento sobre o sono era totalmente diferente. Nesses tempos, dormir era considerado um rito sagrado, e cada jornada noturna era respeitada como uma missão espiritual. Essas culturas sabiam que a alma não apenas descansava, ela trabalhava, curava, se encontrava com mentores, estudava e, às vezes, até ajudava outras almas a atravessarem portais dimensionais. Esse saber, porém, foi sistematicamente apagado. Durante os concílios e reorganizações das grandes religiões, como o Concílio de Nicéia, no século IV, muitas informações foram retiradas dos textos considerados sagrados. Uma das primeiras a ser eliminada foi a noção de reencarnação. A outra, menos discutida, mas igualmente poderosa, foi a ideia de que o ser humano é multidimensional e que, mesmo durante o sono, atua conscientemente em outros planos.
Por que isso foi suprimido? Dolores sugere que um ser humano consciente de sua natureza interdimensional é impossível de controlar. Ele não teme a morte, não precisa de dogmas, e não se curva a estruturas de poder, porque já acessa diretamente as fontes da sabedoria universal. A ciência, por sua vez, também não escapou desse filtro. Apesar de milhares de relatos de experiências fora do corpo, sonhos lúcidos e fenômenos como paralisia do sono, que frequentemente são portas para outras dimensões, a academia preferiu se manter cética, tratando o sono como um território puramente neurológico. Mas se o sono fosse apenas um processo cerebral, como explicar as memórias de lugares que nunca visitamos? As curas espontâneas após sonhos vívidos? As ideias geniais que surgem ao despertar? Ao longo das sessões, Dolores ouviu relatos de engenheiros, médicos, inventores que receberam informações durante o sono que mais tarde aplicaram em suas profissões, como se suas almas tivessem consultado centros de conhecimento além da matéria, e trazido para cá o que o mundo ainda não estava pronto para entender. A verdade é que a história que nos contaram sobre o sono está incompleta. Ela foi moldada para nos manter em um estado de esquecimento, para que noite após noite adormecêssemos acreditando que estamos apenas descansando, enquanto na verdade nossa alma está despertando para dimensões onde o verdadeiro aprendizado acontece. Você pode sentir que algo disso é familiar, como uma lembrança à beira da consciência. Isso não é coincidência. É o início da reintegração da sabedoria que um dia foi sua. Essa história que hoje partilhamos pode soar estranha, talvez até fantástica para quem a ouve pela primeira vez. Mas a alma reconhece. Ela sente o eco dessas verdades porque já as viveu, mesmo que o consciente ainda não se lembre. O que Dolores Cannon nos revelou, através de incontáveis sessões de hipnose profunda, é que o sono não é o fim do dia. É o início da verdadeira jornada. É quando cessam os ruídos do mundo externo que a alma ativa seus caminhos internos. Corredores de aprendizado, zonas de cura, bibliotecas de sabedoria cósmica, estações de reprogramação vibracional. Todos esses lugares são acessados não porque temos poderes especiais, mas porque isso faz parte da nossa natureza original. Enquanto o corpo repousa como um templo silenciado, a alma, eterna e desperta, cumpre tarefas que transcendem o espaço-tempo. Ela aprende, ensina, cura, recorda, orienta, e muitas vezes trabalha em missões que impactam não só sua existência pessoal, mas o equilíbrio vibracional de outros seres, de coletivos inteiros, até de dimensões que não compreendemos plenamente. É por isso que, muitas vezes, acordamos exaustos mesmo após horas de sono, não porque não descansamos, mas porque estivemos trabalhando em níveis muito mais sutis. A metáfora que usamos no início deste vídeo se torna agora uma chave de compreensão. É como se a alma colocasse o corpo no carregador e fosse cumprir sua verdadeira função, fora da matéria, além da mente, através dos planos invisíveis. Você já se perguntou por que certos sonhos parecem mais reais que a realidade? Ou por que acordamos com uma certeza súbita, uma sensação de reencontro, uma clareza que não se explica? Talvez sua alma tenha acabado de voltar de uma dessas bibliotecas. Talvez tenha recebido uma atualização vibracional em uma estação de reprogramação. Ou, quem sabe, auxiliou outra alma a atravessar um momento difícil. Porque no plano sutil, somos muito mais do que pensamos ser aqui. E agora, com essa nova consciência, surge um convite silencioso, mas poderoso. E se você passasse a dormir com intenção? E se, ao deitar-se, dissesse internamente: guie-me ao lugar onde minha alma precisa estar esta noite. Que eu aprenda, cure e retorne com sabedoria para a jornada desperta. Esse pequeno gesto, simples, sincero, tem o poder de reativar o seu elo com os mundos invisíveis. Não para fugir da realidade, mas para compreendê-la de uma forma mais ampla, mais elevada, mais verdadeira. Porque você não é apenas esse corpo, não é apenas esse nome. Você é uma alma em movimento constante entre os mundos. Uma centelha da grande consciência, cumprindo sua missão em múltiplos níveis, mesmo enquanto dorme. E se isso for verdade, e apenas você pode decidir se é, então, tudo muda. A forma como você vê o cansaço muda. A forma como você lida com os sonhos muda. A forma como você escolhe viver, acordado ou adormecido, muda. Você passa a ver sentido onde antes havia apenas rotina. Você passa a lembrar, pouco a pouco, de quem você é, de onde veio e do que veio fazer aqui.
Se essa mensagem tocou alguma parte sua, aquela que já sabia de tudo isso, mas havia se esquecido, então talvez este seja o momento de honrar essa sabedoria. Continue buscando, continue se ouvindo, continue permitindo que sua alma revele pouco a pouco os caminhos que percorre mesmo enquanto o corpo dorme. E lembre-se, mesmo que você esteja ouvindo esta história fora do seu tempo, essa verdade é eterna. O chamado da alma não obedece calendários. Ele ecoa através dos ciclos da vida, esperando apenas que você esteja pronto para escutar. Com amor e respeito por sua jornada, me despeço por agora, mas apenas no plano das palavras, porque em algum plano mais sutil, nossas almas seguem caminhando juntas pelos corredores invisíveis da existência.